Olá, queridos alunos do 5º BN, sala esta capitaneada pelo nosso amigo Barbeta. Vamos lá, pessoal, vou corrigir com vocês hoje a nossa prova essa que vocês realizaram na semana passada. E aí eu precisava então passar alguns pontos com vocês, conforme alguns alunos, inclusive, têm me mandado e-mail solicitando algumas indagações e fazendo, algumas indagações, e eu gostaria de sanar essas dúvidas com vocês, deixando claro aí o que eu precisava que vocês respondessem aí em cada uma das questões. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou fazer a leitura da primeira questão para que vocês possam então lembrar aí da nossa prova, que se vocês estiverem com a prova aí em aberto, que vocês possam então acompanhar comigo para a gente poder analisar aí cada detalhe, tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira questão, nós colocamos a seguinte indagação. Hernani Ribeiro trabalha na empresa Embraer há 28 anos, na função de supervisor administrativo, percebendo um salário de R$ 10.500 por mês. No dia 20 de março de 2020, a empresa passou por mudanças societárias com a empresa Boeing, afetando diretamente a saúde financeira. A partir de então, a empresa decidiu alterar o contrato de trabalho do funcionário Hernani Ribeiro para regime de tempo parcial. Para tanto, estipulou que trabalharia somente 28 horas por semana. Diante dos diversos compromissos já assumidos, Hernani Ribeiro fazia, em média, 2 horas extras por semana. Comente apontando as irregularidades e fundamentando a sua resposta. Pessoal, o cerne da questão está lá no artigo 58A da nossa CLT. O que vocês precisavam entender deste artigo? Vocês precisavam entender duas situaçõezinhas bem básicas, facinho aí. Primeiro, a alteração do contrato de trabalho para regime de tempo integral para parcial, nós teremos um prejuízo financeiro, não teremos? Claro, evidente que nós teremos um prejuízo financeiro a este empregado. Para tanto, o que o parágrafo 2º do artigo 58A ele nos diz? Que quem deve solicitar isso por escrito é o empregado. É o empregado. Nessa situação, quem determinou esta alteração do seu contrato de trabalho não foi o empregado, foi sim o empregador. Por conta de um problema societário que ele enfrentou com a Boeing, ele veio então e alterou, determinou a mudança deste contrato de trabalho do empregado. Diante dessa situação, nós encontramos a primeira irregularidade. A Embraer não poderia determinar, então, a alteração do contrato de regime de tempo integral para parcial, pois traz um prejuízo direto ao empregado. Então, por conta disso, até mesmo lembrando do princípio da proteção, o próprio artigo 58A, parágrafo 2º, ele veda essa possibilidade. Ele determina que, desde que o empregado solicite isto por escrito, tá certo? Então, primeira irregularidade está na alteração do contrato de trabalho para regime de tempo parcial, onde deveria ter sido solicitado pelo empregado e não determinado pelo empregador. Beleza, facinho, nenhuma complicação. E aí a segunda irregularidade está na questão das horas extras que este colaborador realizava, sendo que ele estava cumprindo um regime de tempo parcial de 28 horas por semana. E aí vocês lembram que em regime de tempo parcial eu posso fixar de duas formas: até 26 horas por semana, onde este colaborador ele pode realizar 6 horas extras por semana. Tudo bem? E a outra modalidade, até 30 horas por semana, sem a possibilidade de realização de horas extras.
Ou seja, pessoal, ele estava fazendo então 28 horas por semana. 28 horas por semana, ele está impedido de realizar qualquer hora extra. Ele está impedido de realizar horas extras. Ou seja, quem está acima de 26 horas, de 27, 28, 29 e 30, ele não pode realizar horas extras. Isso está estampado lá no artigo 58A da nossa CLT. E é isso que nós deveríamos, então, constar nesta resposta deste probleminha trabalhista. Tudo bem? Então, essas duas situações eu encontrei em bastante respostas, vocês foram assertivos nessa questão e eu acredito que a maioria dos alunos não teve problema. Claro, identifiquei um aluno ou outro aí colocando uma situação diferenciada, mas vou considerar parcialmente quem acertou somente uma situação, errou outra, fiquem tranquilos quanto a isso, tá certo? Não é necessário, não é tudo ou nada. A gente vai considerar de uma maneira subjetiva toda a questão. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vamos então partir agora para a segunda questão, que também valia os seus 2 pontos. E o que nós indagamos nessa segunda questão? Por razões profissionais, José Américo agrediu verbalmente um fornecedor da empresa no dia 15 de maio de 2020. Desferindo palavras de baixo calão no momento em que descarregava os produtos na empresa. Ou seja, um funcionário que desferiu palavras de baixo calão a um fornecedor, aquele que foi então à empresa para descarregar os produtos, chegando lá por algum problema profissional, ele simplesmente desferiu palavras de baixo calão a este fornecedor. Maravilha. O empregador Glauco, sabendo do ocorrido no dia 17 de maio de 2020, verificando as imagens da empresa, internas da empresa. No dia 18 de maio de 2020, José Américo conversou com seu sócio Olivas para pontuar qual seria a melhor atitude a ser tomada, pois se tratava de um bom e antigo funcionário. No dia 19 de maio de 2020, decidiram então conversar com o advogado da empresa. No dia 20 de maio de 2020, demitiram José Américo por justa causa. Aí colocou lá o artigo 482, letra F da nossa CLT. Comente apontando as irregularidades e fundamentando sua resposta. Pessoal, teve apenas uma irregularidadezinha no problema, na descrição do problema, onde eu troquei o empregador Glauco pelo nome de José Américo. Mas nada que tirava então o raciocínio de vocês, foi apenas um erro de digitação aqui. Tudo bem? Mas vamos analisar então aí quais são os problemas então encontrados. Pessoal, nós sabemos que o funcionário, por questões aí de desferir palavras de baixo calão dentro da empresa, ele não pode realizar isso contra nenhum outro funcionário ou contra nenhum outro fornecedor da empresa. Está lá no nosso artigo 482, letra J, quando ele ofende a honra ou boa fama de qualquer pessoa dentro da empresa, ou então agride fisicamente qualquer pessoa dentro da empresa. Ou seja, ele não pode, então, desferir palavras de baixo calão a um fornecedor, porque ele está dentro do ambiente da empresa. Então, claro, protegendo, então, a boa relação entre as pessoas, o legislador veio e colocou esta situação, essa proteção dentro desse artigo 482. Então, a primeira irregularidade que nós encontramos é a fundamentação utilizada na justa causa, porque o correto seria o artigo 482, mas a letra J da nossa CLT e não a letra F, como foi então fundamentado. A outra irregularidade que nós encontramos, pessoal, está no desrespeito ao princípio da imediatidade. Por que imediatidade? Vamos lembrar desse princípio da imediatidade.
quando acontece um fato, quando que nasce a imediatidade para o empregador? A partir da sua ciência, não é isso? A partir da sua ciência. Quando se deu a ciência do empregador? Nós verificamos aqui que o empregador Glauco, ele ficou sabendo do ocorrido 2 dias depois, no dia 17. Se ele ficou sabendo do ocorrido no dia 17, o que seria o correto? Ele não permitir que aquele colaborador trabalhasse no dia seguinte. Lembram disso? Ele não poderia permitir que este colaborador trabalhasse no dia 18. Então, neste momento, eu tenho um problema claro ali do princípio da imediatidade que não foi respeitado. E aí, por conta disso, este empregador não poderia ter demitido este empregado por justa causa. Ocorreu o quê? O perdão tácito. E aí, por conta desse perdão tácito, dele ter permitido que o empregado trabalhasse no dia seguinte, quando ele foi então conversar com seu sócio, ele foi então perguntar para o advogado o que era melhor fazer, tudo tal, ele já perdeu ali uns 3 dias. Então aí perde-se também o princípio da imediatidade, perde-se a imediatidade. Ele não pode aplicar mais a justa causa neste empregado. Tudo bem? Então, estas são as irregularidades deste problema. E era isso que eu precisava que vocês apontassem. Tá legal? Pessoal, questão de linhas. Linhas. Tem alguns alunos aí preocupados. Poxa vida, ultrapassei uma linha. Como que fica a situação? Eu já até coloquei isso na nossa prova anterior. Falei isso, dessa situação para vocês. Até uma linha, pessoal, eu não vou desconsiderar nada. Não vou tirar ponto de vocês por conta de ter ultrapassado uma linha. Mas a partir de 2 linhas aí, nós como professores somos orientados a descontar alguma situaçãozinha, algum ponto aí da questão de vocês. Mas nada que invalide a questão. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Eu respondi toda a questão aqui em 4 linhas, as 2 questões em 4 linhas. Então ainda sobrava mais uma linha tranquilamente para vocês poderem responder. Tá joia? Então era isso que eu esperava de vocês. Acredito que toda a sala conseguiu cumprir aí com esses requisitos, atingindo então os objetivos. Eu estarei então agora, durante toda essa aula de vocês, eu estou disponível no chat para que a gente possa conversar, debater e, se for necessário, a gente até abrir uma videoconferência para explicar melhor todas essas questões. Tá legal? Estou à disposição de vocês. Porém, acredito que pelas respostas que eu observei aí da sala, a grande maioria foi muito bem e deu para cumprir com aquilo que se esperava. Tá legal? Do fundo do meu coração, pessoal, eu espero que vocês tenham aí um descanso merecido, porque não foi um semestre fácil. Nós tivemos que nos reinventar, tanto para estudar, tanto para passar o ensino, o conteúdo aí para vocês. Nós, como professores, também nos desdobramos para que isso acontecesse, que vocês não sofressem tanto este impacto causado aí pela pandemia. Tá legal? Eu acredito que isso tudo vai passar, que nós teremos aí um ano maravilhoso daqui para frente. Tá legal? Então, muito obrigado aí pela compreensão, por acreditar em nós como professores e por se dedicar tanto aí durante este semestre. Espero vocês agora no próximo semestre, a partir de agosto, nós vamos estar aí trabalhando com direito processual do trabalho. Vocês vão entender toda a prática deste conteúdo do direito material. Nós vamos trazer esse conteúdo para a prática. Isso é fantástico. Vocês vão começar a visualizar o direito do trabalho de outra forma. Como que de fato acontece na realidade. Tá legal? E muito obrigado mais uma vez. Bom descanso para vocês aí. Se cuidem, tá? Com consciência. A gente precisa ter consciência nesse momento. Não sair aí para festas, eventos, aglomerações. Todo mundo está querendo fazer isso, mas a gente precisa ter consciência e não contribuir para que esse vírus se propague ainda mais. Tá joia? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês aí, a família de vocês. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição
a todo momento, tá legal? Estou aqui, pode mandar e-mail, como muitos alunos aí fazem, mandem e-mail, a gente vai sempre conversando, eu vou ajudando vocês. Para quem mandou o podcast, estou analisando também ainda, fazendo aí as pontuações necessárias, muitos trabalhos ficaram bem legais, e é isso que eu esperava mesmo de vocês, por tão competente que vocês são. Tá joia? Muito obrigado, gente. Um abraço para todos vocês.